Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos tratar neste vídeo do crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal. Eu lembro a todos, como sempre, que nós, junto com o vídeo no YouTube, postamos a sinopse por escrito daquilo que estamos falando aqui, e para acessá-la, basta clicar em cima do link que aparece na descrição desse vídeo e você daí terá acesso a todo esse roteiro, por escrito daquilo que é dito no vídeo. Tá certo, meus amigos? Isso facilita bastante a compreensão. Vamos lá, então. Crime de injúria. Artigo 140 do Código Penal é onde está tipificado o crime de injúria, cujo objeto da proteção jurídica é a honra da pessoa, a honra do ser humano. Só que neste caso agora, então, a honra subjetiva. Ou seja, o que nós definimos como honra subjetiva? O sentimento que cada um tem sobre a sua própria dignidade, sobre o seu próprio decoro. Uma espécie de autoestima do ser humano. A honra objetiva, quando tratamos do crime de calúnia e de difamação, nós falamos e explicamos que a honra objetiva é aquela imagem que os outros têm da gente. Enquanto a honra subjetiva, que é o objeto da proteção jurídica do crime de injúria, diz respeito à imagem que nós fazemos de nós mesmos. É a honra do próprio sujeito sobre... a honra vista, sob o ponto de vista do próprio sujeito sobre si mesmo. É isso que trata a honra subjetiva e é esse o objeto da proteção jurídica do crime do artigo 140. A forma simples do delito, na sua tipicidade objetiva, o caput do artigo 140, prevê primeiramente o núcleo injuriar. O que significa injuriar? Significa afrontar, causar na pessoa um sentimento ruim, um sentimento de injustiça contra si. Isso é o que significa injuriar. Você afrontar aquela pessoa, despertar nela um sentimento ruim, um sentimento que ela está sendo, de alguma maneira, injustiçada. Então, o núcleo injuriar alguém. Alguém é sempre uma pessoa. E, particularmente aqui, sempre uma pessoa natural. Aqui nós não vamos incorporar a ideia de pessoa jurídica, tal qual mencionamos nos vídeos sobre calúnia e difamação. Aqui, realmente, a pessoa natural. De que forma, então, o autor injuria alguém, injuria a vítima? Ofendendo-lhe, provocando-lhe uma ofensa, um desrespeito, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A dignidade vem a ser a consciência do próprio valor. A ideia, a definição de dignidade, ela vai nesse sentido. É a consciência que a pessoa tem do próprio valor. Enquanto decoro tem relação com a ideia de decência. Uma vítima decente, uma vítima decorosa, é aquela pessoa que preza por sua decência. Então, o crime de injúria, ele envolve o ato de injuriar alguém, ofendendo em relação a essa vítima a sua dignidade, a consciência do seu próprio valor, ou o seu decoro, o seu sentimento de decência. A pena, na verdade, porque elas não são cumulativas, a pena cominada ao crime de injúria é de 1 mês a 6 meses de detenção ou multa. A multa aqui ela não é cumulativa, ela é alternativa. Ou o juiz aplica a pena privativa de liberdade, 1 mês a 6 meses de detenção, ou aplica a multa a seu critério.
A tipicidade subjetiva do crime de injúria me parece que é um ponto bastante pacificado na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que exige-se dolo específico. Ou seja, o agente deve agir, o ato de injuriar deve conter em si o propósito de ofender. Não basta jogar expressões ao léu, jogar expressões desagradáveis a esmo em relação à vítima, sem que haja, de fato, a vontade de fazer com que a vítima se sinta ofendida. Tá? Não basta jogar uma expressão desagradável, não basta jogar uma expressão que seja constrangedora. É preciso que realmente exista, por trás disso, a vontade específica de ofender, de causar uma ofensa na vítima. Os sujeitos do crime de injúria, primeiramente o sujeito ativo, é qualquer pessoa, afinal de contas, qualquer pessoa pode ofender a dignidade ou o decoro de outrem. Enquanto o sujeito passivo é também qualquer pessoa, desde que seja pessoa natural. Eu disse que, com relação à calúnia e à difamação, nos vídeos respectivos, eu mencionei que entendemos que o sujeito passivo pode ser pessoa jurídica, porque a honra a honra lá ofendida, nos dois crimes, é a honra objetiva, a reputação. E quando falamos em reputação, imagem, podemos falar da reputação ou de uma imagem que também uma pessoa jurídica goza perante uma coletividade. Mas aqui não, aqui a honra é a honra subjetiva, o sentimento de si em relação a si próprio, do sujeito em relação a si próprio. Então, esse sentimento não é próprio de uma pessoa jurídica, é típico de pessoa física. Pessoa jurídica não sente. Pessoa jurídica pode ter reputação, mas ela não tem sentimento em relação a si mesma. Então, aqui, o sujeito passivo, de fato, só pode ser pessoa e pessoa natural, ser humano natural. O momento consumativo do crime de injúria ocorre quando a ofensa, ela chega ao conhecimento da pessoa ofendida. Já que estamos tratando de honra subjetiva, então, quando a pessoa ofendida toma conhecimento da ofensa, neste momento, o crime de injúria, então, está consumado. Aqui é o inverso da calúnia e da difamação. Na calúnia e na difamação, precisa que a ofensa chegue ao conhecimento de terceiro, para gerar ofensa à honra objetiva. Aqui não. Aqui precisa que a ofensa chegue ao conhecimento da própria pessoa ofendida. Não basta que chegue ao conhecimento de terceiros. Precisa, para consumar, para ofender a honra subjetiva, chegar ao conhecimento da própria pessoa ofendida, para que ela sinta, então, a sua dignidade ou o seu decoro realmente ofendido. Cabe tentativa de injúria. Trata-se também, como os outros dois, de crime formal. Dos outros dois crimes contra a honra, calúnia e difamação, também se trata de crime formal. E aqui vale o que eu já disse também em relação aos outros dois. Se for uma ofensa irrogada de maneira unissubsistente é aquela em ato único, a execução se dá num ato, num momento único, a forma mais comum é a forma verbal, oral, então não cabe tentativa. Ou o sujeito fala a ofensa para a pessoa ofendida e nós teremos o crime consumado, ou ele nada diz, ele se cala e aí nós não teremos crime a ser punido. Agora, quando o crime é praticado de forma plurissubsistente, que é aquele crime praticado com a execução seccionada em etapas que vão se sucedendo,
aí é possível falar-se sim em tentativa de injúria. Por exemplo, se eu quero ofender uma pessoa e mando para essa pessoa uma carta onde ali eu escrevi a ofensa. Eu escrevo a carta, eu ponho a carta no correio e a agência do correio pega fogo e a carta nunca chega ao conhecimento da vítima. É um exemplo de tentativa de injúria. Porque quando eu coloquei a carta no correio, eu dei início à ação de praticar a ofensa, que não se consumou, quer dizer, que não chegou ao conhecimento da vítima, por uma circunstância alheia à minha vontade, no caso, o correio que pegou fogo e queimou a carta junto. Então é um exemplo aqui em que eu estou citando, claro, uma coisa meio abstrata, meio fora do normal, mas, em tese, então, tratando-se de crime praticado de forma plurissubsistente, é possível falarmos em tentativa de injúria. Claro que quando praticado de maneira unissubsistente, aí não. Aí ou o sujeito, por exemplo, fala e está consumado, ou nada disso e não há crime a ser punido. Com relação ao parágrafo 2º do artigo 140, é importante anotarmos que aí nós temos uma forma qualificada do delito em primeiro grau, uma qualificadora de primeiro grau, que nós chamamos tecnicamente de injúria real. Quando a injúria, diz assim o parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Então, primeiro, se o ato de injuriar se dá pela prática de um ato de violência ou vias de fato, um tapa no rosto, por exemplo, que tem muito mais a intenção de ofender do que de lesionar a pessoa. Então é uma forma aviltante, uma forma desrespeitosa, né? Que pode se dar esse aviltamento, ele pode se dar tanto em razão da natureza do meio, quanto da natureza do ato em si, quanto do meio empregado. Então, se der a injúria através de violência ou vias de fato, exemplo clássico, um tapa no rosto, temos aí a hipótese do que nós chamamos de injúria real. Pena 3 meses a 1 ano de detenção, mais pena de multa e mais ainda a pena correspondente à violência. Por exemplo, se a vítima ficar lesionada, então, além de responder pela injúria real, o agressor também vai responder cumulativamente pelo crime de lesão corporal de natureza leve ou grave, enfim, a que for. Ou, se não lesionar, eventualmente responder pela contravenção de vias de fato. A forma qualificada em segundo grau, ela está tipificada no artigo 140, parágrafo 3º. E é o que nós tecnicamente chamamos de injúria racial. Parágrafo 3º. Isso aqui tem uma importância muito grande, meus amigos. Crime qualificado, crime de injúria, qualificado em segundo grau. A gente sempre lembra, né, que o grau da qualificadora é conforme a pena cominada vai se distanciando da pena cominada ao caput do artigo, a forma simples, a forma básica do delito. Então, em primeiro grau, o parágrafo 2º é qualificadora de primeiro grau, porque a pena ela sai lá do caput de 1 mês a 6 meses de detenção, e no parágrafo 1º, 3 meses a 1 ano de detenção. No parágrafo 2º, já 1 ano a 3 anos de reclusão. Então, bem maior, um grau ainda maior do que aquele do parágrafo 2º, por isso que a gente diz, então, qualificadora de primeiro, de segundo, de terceiro grau, conforme vai havendo esse distanciamento do tipo básico com relação à pena cominada.
Então, forma qualificada em segundo grau, injúria racial, Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Qual é a hipótese da qualificação? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa portadora de deficiência. Tudo isso entra no gênero aí, injúria racial. Raça, o que vem a ser raça? É aquilo que se estabelece em razão de traços físicos. São características próprias de um determinado grupamento que se leva em consideração, para tanto, os traços físicos. Cor, o critério que vai nos conduzir ao elemento cor é a cor da pele, que em linhas gerais pode ser negra, branca ou amarela. A etnia, o elemento etnia, se dá em razão de aspectos socioculturais. Grupos étnicos são grupos que entre si, nos quais as pessoas entre si têm identidades socioculturais homogêneas. Depois, religião significa o culto religioso da pessoa, né? Católico, protestante, candomblé, espírita, enfim. Então, o culto religioso da pessoa, ou mesmo o agnosticismo, que a pessoa agnóstica é aquela que não, ela acredita numa força superior, mas ela não tem uma religião formal, e o ateísmo, que é a hipótese de alguém que não acredita numa força superior, não acredita em uma divindade. Tá? Tudo isso tem a ver com o elemento religiosidade. Então, se a ofensa se der por razões de religião, culto religioso, agnosticismo ou ateísmo, tudo isso envolve aí o 140, parágrafo 3º. Também ainda o critério para gerar injúria racial pode ser a origem da pessoa, quer dizer, o local de onde ela procede. Ainda a condição de pessoa idosa é a pessoa acima de 60 anos, ou seja, a partir de 60 anos e um dia, e a condição de pessoa portadora de deficiência também pode ser uma hipótese de injúria racial em face da deficiência de alguém, quando isso é utilizado como o elemento para injuriar-se, sempre lembrando que a vítima com deficiência, né, parágrafos 3º e 4º do decreto 3.298 de 99, a vítima, no conceito estabelecido por estes dispositivos do decreto, pode ser a pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental ou deficiência múltipla, que é quando tem mais de uma dessas conjugadas. A injúria racial, ela tem como penas a privação de liberdade de 1 ano a 3 anos de reclusão, mas, cumulativamente, também pena de multa. E aqui eu chamo a atenção dos meus amigos para um detalhe bem importante, muito importante. Não confundir o crime de injúria racial com os crimes de racismo, porque tecnicamente são coisas diferentes. A injúria racial, ela é apenas a ofensa, levando em conta como elemento, como instrumento dessa ofensa, algum daqueles elementos, daqueles substratos ali mencionados no parágrafo 3º do 140. Raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Mas apenas uma ofensa, né? Quando é utilizado alguma coisa ligado a algum desses elementos, como instrumento da ofensa.
Os crimes de racismo, eles são aqueles tipificados na Lei 7.716, de 1989, especificamente entre os artigos 3º e 14 da Lei 7.716. E, na verdade, os crimes de racismo, eles não são meras ofensas. Eles, na verdade, pressupõem que, por conta de algum daqueles elementos lá mencionados, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a pessoa seja impedida, obstada de exercer um direito próprio da sua cidadania. Como, por exemplo, seja proibida de entrar num determinado lugar, ou lhe seja negado um determinado emprego, um determinado cargo, porque ela tem uma determinada cor, ou porque ela pertence a uma determinada raça, ou porque ela pertence a uma determinada religião. Enfim, quando o critério utilizado para que ela seja impedida de exercer algo que lhe é de direito da sua cidadania, então, quando algum desses critérios raciais, lato sensu, é o critério utilizado para impor esse empecilho. Então, recapitulando, injúria racial é a mera ofensa com base em algum daqueles elementos do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Racismo é o impedimento de um exercício típico da cidadania por razões de natureza racial, cor da pele, etnia, religião ou procedência nacional. Tipificados todos esses empecilhos de exercícios de cidadania lá entre os artigos 3º e 14 da Lei 7.716. Sempre lembrando uma outra questão importante. Os crimes de racismo, segundo o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Estes da Lei 7.716 são inafiançáveis e imprescritíveis, enquanto o crime de injúria racial, ele tanto pode ser afiançado, quanto ele prescreve normalmente, como qualquer outro crime. Então, não é apenas uma diferença terminológica, tem diferenças tipológicas muito importantes e diferenças adicionais relacionadas à questão da fiança e à questão da prescrição. Certo, meus amigos? Vamos adiante. Com relação ao crime de injúria, nós temos a forma majorada em primeiro grau, agora não mais qualificada, majorada em primeiro grau, no artigo 141, incisos 1 a 4. Sempre lembrando que a qualificadora altera a pena cominada, enquanto a majorante ela vai gerar impacto não na cominação, mas na dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, certo? Essa é a diferença entre qualificadora e majorante. Então, aqui nós estamos de uma majorante, que vai impactar, portanto, na terceira fase da dosimetria. Quais são as hipóteses de majoração do artigo 141, incisos 1 a 4? Já falamos isso também em relação à calúnia e à difamação, falo agora em relação à injúria. Quando a injúria for contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, quando for contra funcionário público em razão de suas funções, quando ela for irrogada na presença de várias pessoas, sempre lembrando que várias pessoas significa pelo menos 3 pessoas ouvindo a injúria, então a vítima e mais 3 pessoas, ou quando ela for irrogada
através de um meio que, além da vítima, também seja facilitada a divulgação, como a internet, como algum outdoor, ou mesmo como a imprensa. Aqui, no caso da imprensa, sempre lembrando que a injúria pela imprensa, ela era prevista no artigo 22 da Lei 5.250, de 1967. Porém, no julgamento da arguição por descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 130, o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia da lei de imprensa, da Lei 5.250. Ela perdeu integralmente a eficácia. Portanto, como não há mais eficácia do artigo 22, por ser entendido como inconstitucional, então, neste caso, volta, mesmo sendo praticado através da imprensa, o crime de injúria a ser tipificado no artigo 140 do Código Penal, e aí, neste caso, da imprensa, com a majorante do inciso 3 do artigo 141, porque não parece haver dúvida que, através da imprensa, nós temos aí um meio que facilita a divulgação. Qual a consequência de todas essas majorantes, essas hipóteses de majoração, melhor dizendo, previstas entre o inciso 1 e o inciso 4 do artigo 141 e que se aplicam a todos os crimes contra a honra, calúnia e injúria, e também aqui em relação a calúnia e difamação, e também aqui em relação à injúria. É que nós temos a majoração de 1/3 da pena. Como é uma forma de aumento expressada através de uma fração, isso nos indica que se trata de uma majorante e que, portanto, o índice de 1/3, a fração de 1/3, irá incidir na terceira fase da dosimetria. Uma questão bem importante, na verdade, quando eu falei incisos de 1 a 4, agora há pouco, na verdade é incisos de 1 a 3, porque o inciso 4 do artigo 141, ele trata da majoração do crime contra a honra praticado contra pessoa idosa ou pessoa portadora de deficiência. Mas ele não vai majorar, não vai atuar como majorante, essas duas circunstâncias não vão atuar como majorantes do crime de injúria, porque elas já são previstas como qualificadoras lá na hipótese da injúria racial, do parágrafo 3º do artigo 140, prevê, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, se a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, ela serve para qualificar o crime de injúria a ponto de transformá-lo em uma injúria qualificada, em uma injúria racial, que é uma injúria qualificada, essa mesma circunstância da idade acima de 60 anos ou de a vítima ser portadora de deficiência não pode novamente ser utilizada para a majoração, sob pena daí de nós incorrermos em bis in idem, utilizar uma mesma circunstância para impactar 2 vezes na pena, e nós sabemos que isso não pode em matéria penal. Então, as majorantes do inciso 4, especificamente, do artigo 141, elas não vão se aplicar ao crime de injúria, porque tanto o fato de a vítima ser idosa quanto ser portadora de deficiência, ao invés de atuar como majorante, atuará preferentemente como circunstância qualificadora. Certos, meus caros? Lá do parágrafo 3º. Vamos adiante aqui. A forma majorada em 2º grau, que também é aplicável ao crime de injúria,
está prevista no parágrafo 1º do artigo 141. Se a injúria é cometida mediante paga ou promessa de recompensa. Paga é se a pessoa recebe de maneira adiantada, antes de injuriar, para que proceda a injúria contra alguém. Então eu digo para o sujeito, vai lá, eu estou te dando aqui R$1.000, tu vai lá e injuria fulano de tal, ofende fulano de tal. Isso é mediante paga. Mediante promessa de recompensa, é a promessa de uma recompensa futura depois de a injúria já ter sido praticada. Então, tu vais lá, injuria tal pessoa, e depois que tu injuriares, eu vou te recompensar com R$1.000. Essa é a promessa de recompensa. Se recebe adiantado, mediante paga. Se vai receber depois de praticado o ato, promessa de recompensa. Em qualquer uma das hipóteses, então, paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Aparece um aumento expressado em forma de multiplicador, então também é tido como majorante, incide na terceira fase da dosimetria. As majorantes vão sempre aparecer, o aumento vai sempre aparecer ou em forma de fração ou em forma de multiplicador. Mais 1/3, mais 1/2, mais 2/3, ou aplica-se a pena em dobro, aplica-se a pena em triplo, são sempre circunstâncias majorantes que impactam, então, na terceira fase da dosimetria. Não cabe, né, meus amigos, exceção da verdade para o crime de injúria. Exceção da verdade só cabe em calúnia e em difamação, e assim mesmo da difamação numa situação bem excepcional. Caso tenham dúvidas, é só olhar os respectivos vídeos, calúnia e crime de calúnia e crime de difamação, que tudo está lá bem explicado. No crime de injúria, não cabe exceção da verdade. Excludente de antijuridicidade do artigo 142, certo, meus amigos? O artigo 142, ele prevê que não constituem injúria ou difamação punível, exclusão de crime. Então, nós temos aí uma hipótese em que não haverá, deixa de ser crime de injúria, exclui-se a ilicitude, exclui-se a antijuridicidade, se a ofensa for irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, por seu advogado. Então, se trocam lá ofensas, partes e advogados discutindo a causa, nesta hipótese, nós não temos o crime de injúria, certo? Essa excludente, aliás, estas excludentes do artigo 142, todas elas se aplicam tanto à injúria quanto à difamação. Não se aplicam à calúnia, mas se aplicam à injúria e à difamação. Então, a primeira delas, quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou seu procurador, temos aqui uma espécie de exercício regular do direito, chamada imunidade judiciária. É uma imunidade, então, que ocorre só em meio à discussão da causa em juízo, e tem essa imunidade caráter material. Tem que envolver a discussão da causa, só pode ser em meio à discussão da causa, e abrange apenas as partes e seus procuradores, né, os seus advogados, e há quem admita, né, isso é um pouco controverso, mas há quem admita também que o órgão do Ministério Público, mesmo quando não seja parte, quando seja fiscal da ordem jurídica, também estaria albergado pela mesma excludente, se por acaso acabar injuriando alguém. O Ministério Público é um pouco discutível nas hipóteses em que ele é fiscal da ordem jurídica. Quando é parte, não tem grandes discussões. A segunda hipótese de exclusão da antijuridicidade aplicável à injúria se dá
em relação à opinião desfavorável da crítica literária, da crítica artística ou da crítica científica, a hipótese do inciso 2 do 142. Criticar, né, e com a crítica às vezes acabar gerando alguma coisa que possa ofender, sua obra não presta, sua obra não foi bem escrita, sua obra não tem qualidade, enfim, pode gerar uma ofensa à pessoa, mas isso entra também nas hipóteses de exclusão de antijuridicidade, é uma espécie de exercício regular do direito de quem faz a crítica, porém não vai excluir, vai continuar sendo injúria se houver clara intenção de injuriar e não apenas de criticar. Certo, meus caros? E ainda também, a terceira excludente, o conceito desfavorável emitido por um funcionário público na apreciação de alguma coisa ou na informação que ele preste, desde que esteja no cumprimento do seu dever de ofício. Inciso 3 do artigo 142. Temos aqui, em relação ao funcionário público que pratica uma injúria, que acaba gerando uma ofensa à honra subjetiva de alguém, quando ele presta alguma informação, ou quando ele aprecia alguma coisa ligada à sua atividade, ao seu ofício funcional. Neste caso, ou ele estará no estrito cumprimento do dever legal, uma forma específica de estrito cumprimento do dever legal, ou exercendo também regularmente um direito conforme o caso. Desde que não haja a preponderância da intenção de ofender sobre a intenção de cumprir o seu ofício. Se preponderar a intenção de ofender sobre a intenção de apenas cumprir o seu ofício, aí mesmo assim o funcionário público não estará amparado pela excludente de antijuridicidade do artigo 142, inciso 3. Quais são as consequências, então, do artigo 142? Para quem ofende, para a pessoa que protagoniza a ofensa, em qualquer daquelas três hipóteses, incisos 1, 2 e 3, exclusão da antijuridicidade, exclusão da ilicitude, não há crime. Porém, para quem dá publicidade, e aí mesmo que a pessoa que dê publicidade seja a própria pessoa que praticou a ofensa, aí ela não estará amparada pela excludente, porque ela praticou, porque ela deu publicidade àquela ofensa. Então, para quem dá publicidade à ofensa, nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria. Quem dá publicidade com base nos incisos 1 e 3, responde pela injúria, naquelas hipóteses do inciso 1 e 3. Então, quem divulgou lá a ofensa que as partes trocaram em juízo, ou que o funcionário público procedeu ali cumprindo o seu dever, quem dá publicidade a isso, mesmo que seja o ofensor, vai responder. No caso do inciso 2, mesmo que a pessoa dê publicidade, não vai responder. Por quê? Porque a crítica, a publicidade da crítica, faz parte naturalmente da própria crítica. Então, neste caso, ela não responde pela ofensa irrogada, pela injúria irrogada, quando isso envolver crítica, salvo, claro, a inequívoca intenção de mais ofender do que criticar, conforme nós falamos antes. Essa questão das consequências que eu acabo de mencionar está prevista no parágrafo único do artigo 142. Falo agora, meus amigos, retratação do artigo 143 não cabe, a retratação só cabe nos casos do artigo 140, no caso dos crimes de calúnia e difamação, não cabe retratação e injúria. Por quê? Porque na calúnia e na difamação, como a ofensa é a honra objetiva, se o sujeito se retratar, quer dizer, se ele voltar atrás, ainda tem como salvar a imagem, a reputação daquele que foi ofendido através da retratação. Agora, no caso da honra subjetiva ter sido ofendida, como é o caso da injúria, aí não cabe. Por quê? Porque aquele sentimento ruim, aquele sentimento de revolta, enfim,
de afetação da sua dignidade, do seu decoro, aquele sentimento já foi sentido pela pessoa. Não tem como ela dessentir aquilo só porque a outra pessoa se retratou. Então, por isso que não cabe retratação no crime de injúria. Só na calúnia e na difamação, que tratam da honra objetiva. A injúria, que trata de honra subjetiva, não comporta retratação como causa excludente de distinção de punibilidade, melhor dizendo. Quanto ao perdão judicial previsto no parágrafo 1º do artigo 140. O artigo 140, parágrafo 1º, do crime de injúria, prevê, então, que o juiz pode deixar de aplicar a pena em duas hipóteses. Vamos ver quais são. Primeiro, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria contra si. Ou seja, ele deu causa a que a outra pessoa o injuriasse. Ou ainda, no caso de retorção, quer dizer, o revide imediata, a retorção imediata que consiste em outra injúria. Então o sujeito chama o outro, ô seu filho da mãe. Aí o outro responde, filho da mãe é você. Então houve uma retorção imediata que constitui uma outra injúria. Nestas hipóteses, então, dos dois incisos do parágrafo 1º, quando o ofendido, de forma reprovável, ele provoca diretamente a injúria contra ele mesmo. Ele dá causa a que a outra pessoa injurie ele. Ou quando há uma retorção imediata, quer dizer, um revide imediato, que consista em outra injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena. É causa de perdão judicial. Ele pode deixar de aplicar a pena. Só que, tratando-se de perdão judicial, trata-se então de mera faculdade do juiz. Não há direito absoluto de ninguém, de nenhum agente, de nenhum autor de crime de injúria, não há direito absoluto à obtenção do perdão judicial. O perdão judicial é a critério do juiz, é uma faculdade do juiz que ele vai conceder se entender que a hipótese contempla ali esta possibilidade nas circunstâncias dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 140. Falo agora do pedido de explicações do artigo 144 do Código Penal, que também se aplica ao crime de injúria, assim como se aplicava à calúnia e à difamação, também se aplica ao crime de injúria. O que é o pedido de explicações? É o pedido por quem se julga ofendido, mas não tem certeza de ter havido ofensa contra si, em referências, alusões, palavras, frases que a pessoa do suposto ofensor tenha utilizado. Então ele fica na dúvida, ele quis me ofender, o que ele quis dizer com isso, enfim. E aí a pessoa, diante da dúvida, para ter certeza se houve ou não houve a ofensa, ela, em juízo, requer as explicações devidas da parte que pronunciou aquelas palavras, aquelas frases, etc. Então, é um pedido de explicações feito em juízo, nestas hipóteses de incerteza. E qual a consequência, então, do pedido de explicações? Se o agente recusa a dar explicações, ou se, a critério do juiz, dá as explicações, mas a dá de maneira insatisfatória, ele responde pelo crime de injúria. Como respondia pela calúnia e pela difamação, responde também pela injúria. Se, no entanto, o agente dá as explicações e convence o juiz de que realmente não quis injuriar, dá explicações satisfatórias nesse sentido, que o juiz entenda as explicações como satisfatórias, então o agente não responde pela injúria. Tá? Essa é a consequência relacionada aí à hipótese do pedido de explicações previsto lá no artigo 144 do Código Penal.
Questão agora que eu falo da injúria em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral. Neste caso, meus amigos, se existe uma ofensa injuriosa que é produzida, que é irrogada em meio à propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, o crime não é o do 140 do Código Penal, mas sim do artigo 326 da Lei 4.737, de 1965, que nada mais é do que o Código Eleitoral. O 326 do Código Eleitoral é mais específico do que o 140 do Código Penal. E por conta disso, aplicando-se o princípio da especialidade, a norma mais específica afasta a incidência da mais genérica, aplicando-se o princípio da especialidade, prevalece o artigo 326 do Código Eleitoral e deixa de incidir, então, o 140 do Código Penal quando se tratar de injúria produzida em meio à propaganda eleitoral ou com propósitos de propaganda eleitoral. Quase prontos aqui. Falta apenas falar sobre a imunidade parlamentar e sobre a ação penal em crime de injúria, que, aliás, são coisas que vão na mesma linha do que eu já falei em relação aos demais crimes contra a honra, calúnia e difamação. Eu estou praticamente reproduzindo aquilo que já está nos outros vídeos, aqui também, nestes dois pontos, imunidade e ação penal, imunidade parlamentar e ação penal, também em relação ao crime de injúria. O que é a imunidade parlamentar? É a inviolabilidade, de parlamentares, membros do Poder Legislativo, então, na esfera federal, deputados federais e senadores, na esfera dos estados, deputados distritais, na esfera dos estados, deputados estaduais, no Distrito Federal, deputados distritais e nos municípios, os vereadores. Gozam eles de imunidade parlamentar, que é uma imunidade material, em razão de opiniões, palavras e votos que deem no exercício da sua atividade de membro do Poder Legislativo, que guarde relação com o mandato que eles exercem. O fundamento é o artigo 53 da Constituição, que todos podem consultar. A extensão da imunidade envolve opiniões, palavras e votos que tiverem relação com o exercício do mandato, não vai abranger ofensas, injúrias ou outros crimes contra a honra praticados em circunstância alheia ao exercício do mandato. A imunidade só abrange aquilo que for praticado em termos de crime que guarde alguma relação com o exercício do mandato. Não precisa ser na tribuna da Casa Legislativa. Pode ser de outra forma, numa entrevista para a imprensa, num discurso, mas desde que a ofensa guarde relação com o exercício do mandato para que a imunidade possa subsistir. A imunidade parlamentar possa subsistir. Qual a consequência? Nós aqui entendemos que se trata de uma exclusão de antijuridicidade, de forma bem específica. Por quê? Porque se trata ali de um exercício regular de direito, e o exercício regular de direito é excludente da ilicitude, excludente de antijuridicidade, com base naquilo que diz o artigo 23, inciso 3, parte final do Código Penal. Por fim, meus amigos, o último tópico, a ação penal, em regra, no crime de injúria, é privada, com base no que diz a primeira parte do caput do artigo 145, que fala que somente se procede mediante queixa. Então, como regra, a ação penal no crime de injúria também é privada.
Há exceções. Ela será pública condicionada. E condicionada à requisição do ministro da Justiça, essa é a condição de procedibilidade, a injúria praticada contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, regra da primeira parte do parágrafo único do artigo 145. E será também pública condicionada, só que agora condicionada à representação do ofendido, quando ela for praticada contra funcionário público em razão das suas funções. Neste caso, regra do artigo 145, parágrafo único, segunda parte, também do Código Penal. E também ainda será pública condicionada quando se tratar de injúria racial, aquela do parágrafo 3º do artigo 140, por força do que diz a parte final do parágrafo único, também do artigo 145. E teremos ainda a ação penal pública incondicionada no crime de injúria, quando ela se der no caso de injúria em meio à propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral, aquela tipificada no artigo 326 do Código Eleitoral, e percebemos que se trata de ação penal pública incondicionada por aquilo que diz o artigo 355 do mesmo Código Eleitoral. Fala no 355 que os crimes, todos os crimes previstos neste código, portanto no Código Eleitoral, dentre eles então o do artigo 326, são de ação penal pública. Quando não há especificação de condição de procedibilidade, então trata-se de ação penal pública incondicionada. Certo, meus caros? Então, são estas as principais anotações acerca do crime de injúria. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.